Então, eu já contei, no meu caso aqui eu tenho 27 pontos na parte da frente, 27 na parte de trás, e sem contar, né, um pontinho a mais aqui e outro aqui dos marcadores, tá? Então, feito isso, agora a gente vai olhar aqui na parte de trás, que é onde tem, deixa eu ver aqui, essa aqui, onde foi feito a emenda, tá? Ainda falta eu colar aqui. Mas aqui vai ser a parte onde vai ser fixada a nossa aba, tá bom? E eu vou precisar de 12 pontos, ó, porque a gente lembra que essa lateral, ó, tem 10, aqui é 14, mas aqui são 10 pontos, porque foram 10 carreiras. Então, no meu caso, aqui eu tenho 10 pontos, mais um do cantinho 11, mais outro do cantinho 12. Então, vou precisar de 12 pontos pra fixar aqui na minha, a aba, né, na minha bolsa, dessa forma, tá? Então, eu vou centralizar, deixar a mesma quantidade, eu vou usar os 12 pontos aqui, vou deixar sobrando a mesma quantidade pra cá e a mesma quantidade pra cá. Pelo menos, eu vou tentar centralizar o melhor possível. Você faz isso aí também, tá? Faz a contagem certinho, pra ver quantos pontos vai sobrar pra cá, e aqui fique bem centralizadinho. Bem, aqui eu já marquei certinho, tá? Aqui, ó, desse marcador até esse, eu tenho 12 pontos, que é os pontos que eu vou trabalhar a costura da aba, tá? Como dos 27, tirando os 12, me sobrou 15, e 15 não é número par, então seria 7,5 para um lado e 7,5 para o outro, mas não tem como deixar um ponto pela metade, né? Então, o que que eu fiz? Eu vi aqui que esse marcadorzinho meu tava um pouco mais pra lá, então... eu deixei aqui menos pontos do que aqui, porque o marcador tá mais pra cá, tá? Então, é como se não tivesse tão centralizado, mas é coisa pouca, é só questão de um ponto mesmo. Então, aqui eu peguei sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nesse outro aqui sobrou 2, 4, 6, 8, até chegar no marcador, tá? Então, eu deixei um pontinho a mais pra cá, é só você analisar qual que fica o lado melhor pra deixar um pontinho, se caso o seu, nesse caso também der, assim como o meu, um número ímpar sobra aqui desse lado, tá? O importante é você tentar centralizar o melhor possível. Um pontinho também não vai ser tanta diferença assim. Então, aqui agora a gente vai pegar a nossa aba, ó, nossa aba. Essa parte aqui depois você vai arrematar, né? Cortar bem rentezinho, queimar com o fogo, pode colocar uma pontinha de cola, tá? Bem pouquinho mesmo, pra não ficar aparente, porque vai ficar bem na parte de baixo da aba, ó, tá? Onde vai ficar aqui o nosso pingente, então não pode aparecer a emenda, tem que esconder bem. Então, se você queimar com o isqueiro também, com a parte azul da chama, bem rente aqui, ó, e apertar, não vai aparecer também, tá? Vai ficar só um leve, mostrando aqui onde é que tem uma colinha, né, do fio que foi desmanchado aqui com o fogo. Mas é coisa pouca, tá bom? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Já fiz o ponto do canto, né, onde a gente parou. Vou no primeiro pontinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Só pra fechar, unir. Agora, eu vou voltar no ponto do canto, ó, pela frente, tá? Ó, dessa forma, eu volto aqui no ponto do canto, tá? Dessa forma, eu entro com a agulha e vou vir aqui, ó, por cima, tá? Ó, aqui tá a parte de dentro e que é a parte de fora. Então, por cima aqui pela parte de fora, eu vou mostrar pra vocês aonde eu vou colocar aqui a agulha pra ficar mais fácil, ó. Não será nesses pontos de cima, será aqui, ó, tá, ó. É onde eu vou enfiar a agulha pra tecer, é como se fosse mais perto aqui, na verdade, do nosso ponto fantasia, né? Então, vai ser no ponto desenho ou no ponto baixo, no desenho ou no ponto baixo, tá? Então, vai ser aqui que a gente vai entrar, ó, vai ser mais embaixo um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu mostro melhor. Ó, é aqui, não é na parte de cima, certinho? Então, vamos lá, opa, ó. Do jeito que tá aqui, né, que eu já mostrei pra vocês, eu vou entrar no primeiro ponto do marcador, tá, ó. Aqui é o local onde eu vou entrar. Vou entrar, esse primeiro ponto parece ficar meio doidinho, mas é assim mesmo, tá? Não deixa folgado. Aí, você vai procurar aqui o fio, ó. Pega lá o fio. Ó, entrou do jeito que tá aqui. O fio tá aqui pra baixo. Aí, você vem aqui, ó, pega aqui o fio com a agulha e traz pra cá. Vai dar trabalho, sim, mas é normal. Você vira a agulha assim e vai trazendo, ó. Aí, você vai trazer esse fio, passar por dentro aqui de tudo, tá? Então, traz aqui, ó, junta. E vai cavando aqui, ó, e trazendo. Pode ser que solte, você vai lá e faz de novo, tá? Se soltar da agulha. Feito isso, você fez o primeiro ponto em cima do ponto do canto. Agora, você vai fazer o primeiro dessa lateral aqui, né? Vai entrar aqui, tá? Vai entrar lá na bolsa, tá vendo? Eu fiz o primeiro ponto aqui. Próximo ponto é aqui, tá? Ó, aqui que eu vou entrar. Então, entra aqui na bolsa. Vou lá pegar o meu fio, coloco na minha agulha e trago ele pra fora. Ó, trago ele pra cá. Trouxe,
Passo aqui por dentro e passo por dentro, certo? Fiz o ponto baixíssimo. Vou novamente no próximo ponto na aba, depois eu vou lá na bolsa, não pula ponto. O próximo é esse aqui, depois esse, ó, um em cada um, tá? Ó, o buraquinho tá aqui, ó. Então, entra aqui na bolsa, vou lá pegar meu fio, coloco na minha agulha e vou trazer pra cá, ó. Certo? Não é difícil, só que você vai trazendo com jeito, né? Não precisa fazer esse momento aqui também bem rápido, tem que ser com mais jeitinho aí, pra não ficar chato de fazer, tá? Então, é esse o processo, ó. Entro na aba, entro na bolsa, no próximo buraquinho, pego lá meu fio, trago aqui pra frente e vou fazendo meu ponto baixíssimo. Então, é a forma que eu gosto de fazer pra costurar. Não precisar cortar fio, né? Porque do jeito que eu já vim fazendo a carreira aqui, aquela que fez ao redor, já vou emendando e já vai dando certo aqui, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui no meu marcador. Sempre o mesmo processo, com cuidado pra não pular nenhum pontinho, tá bom? Então, já eu volto com essa aba aqui já bem costuradinha aqui na nossa bolsa. Bom, aqui finalizando, ó, lembra que a gente fez o ponto baixíssimo, mas voltou a costura pra começar no ponto do canto? Então, aqui a gente tem que finalizar no ponto do canto, tá? Então, esse aqui é o último ponto dessa lateral, esse é o do canto, esse é o primeiro desse lado. Então, o do canto tá aqui, ó. Só você olhar direitinho que você vai encontrar ele. Então, vem aqui no ponto do canto, aí vai dar certinho com o lugar onde eu marquei, né, que completava os 12 pontos. Tiro o marcador, vou lá finalizar, tá bom? Então, é só ter essa atenção pra você deixar, né, certinho aí. Começou no ponto do cantinho, termina no ponto do cantinho. Agora, é só a gente cortar aqui o nosso fio, levar lá pra dentro da bolsa e esconder, tá? Essa pontinha de fio aqui, pra ficar, não ficar visível. Logo, a gente vai fazer o forro da bolsa também, né, e vai esconder um pouquinho mais. Então, tira aí o excesso de fio, com a agulha de espessura aqui mais fina. É só você levar aqui pra trás, ó. Vem aqui no último lugar onde foi feita a costura, tá vendo? Pega o fio, coloca na agulha e traz, passando aqui pra trás, aqui pra dentro, né? Ó, ajustei um pouquinho mais pra não ficar folgado. E aqui tá a minha costura. Antes de cortar, até dou um conselho a vocês, que eu já até fiz isso, mas acabei esquecendo de falar. Você confere se tá realmente retinho, né? Se tá a mesma quantidade, né, pra cá e pra cá de espaço, se ficou realmente como você planejou. Porque aí você pode desmanchar e fazer de novo. Tipo, tira um ponto pra cá, um pra ali, né? Organiza e faz novamente antes de cortar, tá? Porque se precisar de mais tecido, mais de fio, né? Depois cortar dificulta, né? Mas aqui eu já observei que tá ok. Então, é só levar lá pra baixo, ó. Tá? Igual eu fiz aqui, agora eu vou aproveitar pra selar todas as pontinhas e deixar ok. Agora, a gente vai passar também pro nosso forro, tá? Eu vou ensinar pra vocês como eu faço a medida e como eu costuro o forro aqui na bolsa. Então, pessoal, aqui a gente vai medir, né, pra tirar o tecido, pra costurar, pra fazer o forro. Lembrando que o forro sempre é opcional, mas eu gosto muito de fazer e ensinar pra vocês, né, praticamente todas as minhas aulas aqui do canal eu trago até a parte do forro, né, é um detalhe que eu amo, eu acho que dá, sabe, um acabamento mais profissional para as nossas peças, mas é super a critério, claro, se você não quiser fazer, tá bom? Lembrando que a parte da costura na máquina, infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês, pretendo em breve, né, até porque eu não sou costureira, mas eu, né, me aventuro e graças a Deus tenho feito bastante forro de bolsa aí. Mas até eu explicar direitinho o que eu faço, o processo eu explico pra vocês, tá? Pra facilitar. Sim, dá pra fazer esse forro sem ser na máquina também, tá? Eu costurei já algumas vezes na mão antes de comprar a máquina. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas sim dá pra fazer, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai amassar aqui a bolsa, aproveitar que ela já tá amassadinha, ó. Nós vamos tirar aqui a medida da largura da bolsa, tá? Então, média e aproximado aqui pelo lado de fora mesmo, tá? Ó, aproximadamente 26 centímetros, tá? A largura da nossa bolsa. E para a altura, eu vou medir aqui, ó, até chegar do outro lado, tá? Então, eu vou passar pelo fundo, ó, passar pelo fundo e vou medir até chegar aqui do outro lado,
deu aproximadamente 50 centímetros. É dessa forma que você deve medir, tá bom? Para praticamente quase todos os modelos de bolsa, eu tô fazendo assim que facilita muito, muito mesmo. Então, aí você vai tirar o tecido nessa medida, né? Como a gente fez aqui, um tecido, um retângulo de 50 centímetros de comprimento por 26, se não me engano, né? 26 centímetros de largura. Se você quiser fazer um bolsinho interno, é só você tirar a medida conforme você deseja também, né? Ó, eu vou fazer o bolsinho interno de aproximadamente, vou tirar aqui, ó, 13 centímetros de largura, tá? Porque ele vai ficar um pouquinho menor, porque tem a margem de costura que vai usar na costura. Mas eu vou tirar aqui aproximadamente 13 centímetros. E a altura, eu quero que esse bolsinho fique com aproximadamente 10 centímetros, tá? Então, pra ele ficar com 10, eu vou tirar 20 centímetros de altura. Então, será um retângulo também de 20 por 13, certinho? Então, eu vou cortar esses dois tecidos e já mostro aqui pra vocês. Aqui, pessoal, já estou com o tecido cortado, tá? O do bolsinho e o do forro. Começando aqui pelo bolsinho, ó, cortei na medida que eu expliquei pra vocês. Aqui, esse tecido que eu uso é o tecido que o pessoal chama de jacá, jaguar, né? Alguns chamam jaguar. Você encontra nessas lojas de tecido, mas claro, você pode escolher, né, o tecido que você desejar para fazer o forro da sua bolsa, tá? Eu gosto muito de usar esse aqui. Então, você vai pegar aqui o lado do direito, no meu caso aqui é praticamente a mesma coisa, né? Mas o desenho aqui, ó, é o do direito e o lado que o desenho está sem brilho é o do avesso, tá? Mas aqui quase tanto faz, né? De qualquer forma, você vai pegar direito com direito e vai dobrar assim. Aqui, você vai passar uma costura na máquina, tá? Essa lateral, embaixo até mais ou menos aqui. Aí, você pula mais ou menos esse tanto aqui, uns 2 a 3 dedos sem costurar. Continua costurando daqui até lá em cima, tá? Então, vai ficar um buraquinho aqui. Por que esse buraquinho? É porque através dele é que você vai desvirar, colocar aqui pro lado do direito, tá? Ajeita as pontinhas lá. E aí, vai ficar assim o nosso bolsinho, ó. Costuradinho aqui nas laterais, embaixo, e aí fica bem legal, vai ficar assim costuradinho, tá? Então, quando a gente fizer esse processo, aí a gente vai pegar aqui a peça, né, do forro, vai pegar o lado do direito, colocar aí direitinho, vai pegar o bolsinho que você já costurou, já desvirou, e vai posicionar aqui na sua peça, tá? Vou deixar aqui como se já tivesse costurado, pra vocês entenderem. Então, vai posicionar, pega a fita métrica, vê que altura você deseja. Eu normalmente coloco aí uns 3 a 4 dedos, né? De altura, mas depende do modelo da bolsa. Nessa, eu vou colocar aí meus 3 dedinhos de altura. Mede direitinho, centraliza, coloca os alfinetes pra prender aqui. Aí, você vai passar uma costura, prendendo o bolsinho aqui no forro. Bom, antes de prender, na verdade, você vem e faz uma costura na máquina, aqui na parte de cima da borda, tá? Depois sim é que você vai prender aqui com alfinete pra poder costurar. Eu tava esquecendo de falar pra vocês, porque senão vai ficar assim, a bordinha. Pra ela ficar bem bonitinha, eu passo uma costura reta aqui, ó, na parte de cima. Aí sim, eu prendo aqui com alfinete, faço uma costura na lateral, embaixo, quando eu passar embaixo, vai já fechar aqui essa parte de baixo, né, onde tava o buraquinho onde a gente desvirou a peça, e vai vir até aqui, tá? Então, vai ficar costuradinho o nosso bolsinho aqui no forro. Terminando esse processo, aí você vem, ó, pega essa outra perna aqui, tá? Vai juntar com essa, vai ficar dessa forma. Aí, você vai costurar essa lateral e essa lateral. Normalmente, eu faço uma costura reta e depois uma de zigue-zague mais próxima à borda, pra ficar bem firme a costura. Então, faz um lado, faz o outro. Aí, quando você finalizar, já vai estar quase pronto. Assim, ó, vai estar pregado o bolso, né? E o nosso forro vai estar quase pronto. Então, vou fazer o processo até aqui e depois eu venho, tá? Pra mostrar daqui em diante. Bem, pessoal, aqui eu já costurei, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O bolsinho tá lá. Certo? Agora que é o momento que você vai levar na bolsa, tá? Vai verificar se essa abertura tá batendo certinho com a sua bolsa. Observa, normalmente fica no tamanho certo ou levemente maior. Então, se ficar um pouquinho maior, você dá uma leve diminuída aqui e aqui, tá? Lembrando também que aqui, ó, como eu falei pra vocês, eu faço uma costura reta, né? Mais ou menos aí 1 centímetro da borda, e depois, próxima à borda, eu faço a costura de zigue-zague.
que é pra reforçar mais, tá? Isso é opcional, claro, mas é uma coisa que eu aprendi a fazer com minha mãe, eu acho que é muito importante no sentido de deixar mais ainda de qualidade, né? Pra não ter risco de desmanchar. É uma diquinha que eu deixei pra vocês também. Então, eu vou verificar na bolsa e depois que eu verificar que tá ok, eu dobro aqui, lá na bolsa mesmo, tá? Eu dobro e vejo que tanto eu posso dobrar pra que o fundo bata certinho no chão, ó, tá? No chão da bolsa, perdão. Eu quero dizer o fundo, né? Então, eu meço aqui, ó, tá? Que altura eu posso, porque não pode nem ficar faltando, né? Lá longe de topar no fundo da bolsa. Nem é bom que sobre tanto tecido assim lá no fundo. Então, que fique o mais retinho possível, tá bom? Isso a gente vai ver nessa hora aqui pra dobrar a quantidade correta pra fazer a borda. Aí, antes de costurar a borda, eu vou ensinar pra vocês o que eu faço aqui no fundo, tá? A gente pega aí uma caneta. Aí, aqui no fundo, a gente vai, ó, riscar, tá? Só pra facilitar, eu gosto de riscar de um lado e do outro. Que a gente vai precisar dessa marcação aqui. Então, pelo lado de dentro, você entra aqui, ó. E essa costura você vai alinhar com esse risco, tá? Do fundo. Então, você vai fazer assim. E vai alinhar certinho, ó, verifica se não tá torto, por exemplo, assim, ó, não pode ficar assim, tá? Tem que tá retinho. Você pode até, se quiser, colocar um alfinete aqui, só pra prender da forma como você já organizou. Certo? Aí, você vai na máquina e vai passar uma costura, bota aí uns 2 dedinhos, tá, ó? E aqui nessa parte aqui, ó, que a gente mediu, a gente passa uma costura nesse sentido aqui, tá bom, meus amores? Dessa forma. Faz assim de um lado e faz do outro, tá certo? Nessa costura eu também gosto de fazer a reta e depois a de zigue-zague. Então, o mesmo processo você vai fazer do outro lado. Depois de fazer de costurar, mesma coisa que você fizer aqui, aí você vem e costura aqui a borda, tá bom? Deu tanto lá e aí coloca aqui na máquina, ó, e vai passando a costura aqui, tá? Deixa retinha, né, pra ficar mais bonitinho. E aí, vai ficar praticamente pronto o nosso bolsinho, o nosso forro, tá? Bom, aqui a parte da nossa costura à mão tá finalizada, já fiz a bordinha, já fiz a costura aqui de baixo. E quando você costurar, você vem aqui, ó, e corta, tá? O excesso da pontinha pra não precisar ficar esse tecido lá pra dentro, tá? Então, vai ficar aqui agora, ó, mais próximo aqui do formato, que é o fundo da nossa bolsa, tá? E aí, fica bem mais fácil, eu acho bem prático fazer o forro assim. Já medi lá na bolsa, ó, dobrei bem pouquinho, que foi o que eu consegui pra poder deixar que o fundo topasse certinho lá no fundo da bolsa, né? Então, o nosso forro está prontinho, agora a gente vai levar na bolsa, alfinetar e começar a costurar a mão. Bem, pessoal, aqui já alfinetado, ó, certinho, tá? Aí, agora o que a gente vai fazer? Você tem a opção de colocar a altura que você desejar. No meu caso, eu vou vir mais pra cima aqui, porque eu quero cobrir essa cor aqui da aba, tá? Ó. Vai ficar um mínimo detalhe aqui, só que foi aquela parte do início, mas o restante vai ficar bem cobertinho, tá bom? Então, é meu desejo fazer assim, mas você pode fazer da altura que desejar. Então, eu já coloquei aqui 4 perninhas de fio na agulha, já dei o nozinho na ponta. Agora, a gente vem, ó, prender embaixo aqui o nozinho inicial. Lembrando que eu sempre explico isso nas minhas aulas, né? Onde eu falo aqui sobre o forro, que eu coloco 4 perninhas de fio, apesar de ser um pouquinho mais chatinho de trabalhar, mas eu coloco porque eu acho que fica mais seguro, tá? A costura não tem perigo de desmanchar, pelo menos o perigo é bem menor, né? Porque aí fica mais reforçado a linha, tá? E eu faço assim, mas não é obrigatório, né? Fica super a critério. Então, o meu processo da costura é sempre o mesmo, ó. Eu entro aqui, ó, no fio, reto onde tá a linha. Então, eu entro aqui nessa parte de cima, caminho mais ou menos esse tanto aqui, ó, na parte de cima do forro, tá? E onde saiu aqui a agulha é onde eu entro lá na bolsa, ó, reto com o espaço onde a agulha saiu, tá vendo? Entro na bolsa e caminho da minha direita pra minha esquerda um pouquinho aqui pra frente, tá? Venho aqui trazendo o fio e puxo. A gente chama essa costura aqui de costura invisível, porque realmente ela não fica aparecendo. Então, aqui, ó, repito o processo. Onde tá a linha, eu entro no forro, na parte de cima, caminho mais ou menos esse tanto, ó. E já saio entrando na bolsa. Eu entro aqui, ó, da direita pra esquerda, tá? Pra ir caminhando um pouquinho, daqui pra cá.
E aí, vai aumentando aqui, crescendo a minha costura, né? Saindo do lugar. Se eu entrar retinho, fica mais difícil de eu sair do lugar, certo? Então, aqui, ó, ajusto bem, repito o processo. Onde tá a linha, eu entro retinho aqui no forro, caminho aqui na parte de dentro do forro, aqui em cima, ó. Mais ou menos esse tanto. Entro na bolsa, lembrando que eu gosto de entrar um pouco mais embaixo e saio sempre na altura de ponto do anterior, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, de baixo pra cima, vindo da minha direita pra minha esquerda, tá? Porque daí eu consigo fazer com que esse forro fique retinho. Se eu sair aqui com a agulha nesse local, que eu sair com a agulha sempre em local diferente, por exemplo, eu sair aqui, no próximo eu sair aqui, o outro aqui, então vai fazer com que meu forro fique meio tortinho. Então, pra ele ficar o mais reto possível, eu tento sair sempre no mesmo ponto, ó. Então, repito o processo. Saio de baixo pra cima, vindo pra minha esquerda, tá? Ó, aqui eu já saí num lugar diferente. Eu vou tentar entrar no mesma altura de ponto do anterior, que é aqui. Vamos voltar aqui, ó, e puxar. Pronto, que aí facilita pra ficar mais retinha aqui a nossa costura. Então, o processo é esse, pessoal. Eu sempre ensino isso aqui nas minhas aulas. Quem já me acompanha aqui no canal já viu, com certeza, fazendo essa costura, né? Aqui eu dou um nozinho só pra prender o que eu já costurei. E aí, continuo costurando, tá? Então, eu vou fazer todo o processo ao redor de toda a bolsa, costurar o forro, até finalizar. E aí, quando eu finalizar, a gente vai passar aqui pro nosso botão. Então, eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui na outra bolsa, que já tá pronta, né, que eu mostrei pra vocês no início, eu costuro o botão, tá? Esse botão magnético aqui é de 18 milímetros, tá? Você pode fazer o de 14, usar o de 14 ou esse de 18, que é maiorzinho. Ele tem esses buraquinhos aqui, ó, onde a gente faz a costura. É só prender a mesma costura com a mesma linha. E aí, você mede direitinho aqui e costura na parte de baixo, ó, pra ficar fechadinho. E sobre a borboletinha, né, que é o nosso pingente. Lembra que eu falei pra vocês que eu utilizo uma forma de deixar ela mais segura, ó, de não sair? Porque aqui é um broche, né, ó, você pode ver aqui que é um broche. Porém, ele é mais, assim, específico para roupas, tá? Sei lá, um blazer ou qualquer outra coisa, né, que você quiser colocar assim, serve para artesanato, por isso que eu utilizo. Porém, como ele não é tão, ele é um pouco folgadinho aqui, e esse fiozinho aqui, ó, essa agulhinha não é tão resistente, acaba que não vai ficar tão seguro, tá? Então, para evitar... E aqui também, às vezes, ele quebra aqui, ou pode quebrar aqui, e a sua cliente ficar sem o broche, né, sem o pingente na bolsa dela. Então, pra evitar isso, eu costuro também, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho, onde é que eu passo a costura, pra vocês verem aqui, onde é que fica preso, ó. Tá vendo, ó? Eu prendo aqui, nessa parte de cima, aqui e aqui, tá? Se você quiser, pode vir aqui também passar uma costura daqui pra cá, ó, e prendendo e levando lá pro lado de dentro da bolsa. Ou só mesmo, ó, dá pra ver que quase não se vê os pontos, né? Apesar da cor da linha não ser tão próxima, essa é a mais próxima que eu achei. E mesmo assim não vai ficar visível, tá bom? Pode usar também aquela linha invisível, né? Que é bem transparente, então também não vai ser visível a costura. E aí fica preso, ó, fica super seguro, tá? Então, eu faço mesmo costurando. É um segredinho que vale super a pena, tá? Do que você só colocar aqui o broche, né? Só prender com a agulhinha dele aqui, porque corre risco de soltar assim com o tempo, tá bom? Então, é uma diquinha que eu deixo aqui pra vocês. Depois de finalizar, né, costurar o botão e costurar aqui a nosso pingente, aí eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Eu peguei a alça, dobrei aqui a bolsa, deixa eu puxar aqui. Dobrei aqui a bolsa, tá vendo? Na parte de cima, ó. E prendi, tá? Prendi de um lado e do outro pra ela ficar assim, dobradinha. Lógico que é opcional, se você não quiser achar mais bonito ela retinha, também pode ser, tá bom? E aí, finaliza a gente aqui a nossa bolsa.
certo? Então, o passo a passo da bolsa eu já ensinei, espero que vocês tenham gostado, todos os detalhes, tá? Essa eu vou terminar, depois eu vou levar lá pro Instagram a fotinha dela, depois vocês vão lá e dão uma conferida, tá certo? E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostou, não esquece, deixa teu like, teu comentário, já compartilha também e se inscreve quem não é inscrito no canal, tá bom? Para que a gente possa continuar com esse projeto lindo de trazer aulas gratuitas aqui para vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês. É isso, meus amores, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!